Você sabe o que é caixa descontado? O método mais robusto para determinar o valor intrínseco de uma empresa. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro módulo de nossa aula magna sobre valuation. Eu sou Alcide José dos Santos, aqui da BMGK Capital. Nos modos anteriores, compreendemos que o valuation vai muito além de uma simples técnica financeira. Aprendemos que empresas não criam valor apenas para faturarem mais ou apresentarem lucro contábil. Elas criam valor porque são capazes de gerar riqueza de forma consistente, sustentável e crescimento ao longo do tempo. Também entendemos que um valuation de excelência integra diversas disciplinas como finanças corporativa, estratégia competitiva, marketing, branding, governança, liderança e gestão. Em outras palavras, avaliar uma empresa significa compreender todo o ecossistema que sustenta sua capacidade de criar valor econômico. Chegamos agora ao coração do valuation moderno. Se existe apenas um método capaz de sintetizar toda a lógica da avaliação empresarial, esse método seria o fluxo de caixa descontado. Internacionalmente conhecido como Discounted Cash Flow, ou simplesmente DFC. Esse é o modelo utilizado pelos maiores bancos de investimentos do mundo, fundo de private equity, gestores institucionais, consultoria estratégicas e investidores profissionais para estimar o valor intrínseco de uma empresa. Entretanto, antes de aprendermos qualquer forma, precisamos compreender sua filosofia. Grandes especialistas como Damodaran ensinam que uma excelente avaliação não nasce de uma planilha sofisticada, mas da qualidade do raciocínio estratégico que sustenta essa planilha. A matemática apenas traduz uma visão do negócio. O verdadeiro valuation começa muito antes dos cálculos. Mas afinal, o que é fluxo de caixa descontado? O DFC é um método que procura estimar quanto vale uma empresa hoje, com base em toda a riqueza que ela será capaz de produzir no futuro. Essa definição aparentemente simples representa uma das maiores contribuições das finanças corporativas mais moderna e contemporânea. Quando adquirimos uma empresa, não estamos comprando apenas seus ativos físicos, seus equipamentos ou seus imóveis. Também não estamos comprando apenas o lucro do último exercício. Na realidade, estamos adquirindo o direito econômico sobre todos os fluxos de caixa que essa empresa será capaz de gerar ao longo de sua existência. Esse é o verdadeiro objetivo do valuation. Perceba que uma mudança fundamental de mentalidade. O empresário tradicional costuma olhar para o passado. O avaliador profissional olha para o futuro. O empresário pergunta quanto a empresa faturou no último ano. O especialista de valuation pergunta quanto ela será capaz de gerar de caixa durante os próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos ou mais. Essa diferença de perspectiva muda completamente a forma de administrar um negócio. O demonstrativo de fluxo de caixa, ou DFC, parte de um princípio conhecido como valor do dinheiro no tempo. Esse princípio afirma que R$1 hoje disponível vale muito mais do que R$1 disponível no futuro.
Isso acontece porque diversos motivos. O dinheiro disponível hoje pode ser investido, pode gerar retornos, financiar novos projetos, aproveitar oportunidades e proteger o patrimônio contra a inflação. Já o dinheiro que será recebido aqui, daqui a alguns anos, está sujeito a riscos econômicos, mudanças tecnológicas, crises financeiras, alterações regulatórias, concorrências, inflações e inúmeras outras incertezas que não podemos calcular nesse momento. Portanto, para compreendermos valores que serão recebidos em momentos diferentes do tempo, precisamos trazê-los para o valor presente. Essa é a essência do fluxo de caixa descontado. Talvez esteja se perguntando por que serve a demonstração do fluxo de caixa descontado. Na prática é muito simples. Ele serve para apoiar decisões estratégicas. O DFC é utilizado na compra de empresas em processo de fusões, de aquisições, entradas de investimentos, ou investidores, melhor dizendo, em reorganizações societárias, em sucessões familiares, em avaliações patrimoniais, na análise de projetos de investimento, na precificação de startup e até mesmo para orientar o planejamento estratégico de organizações que desejam aumentar seu valor econômico. Em todos esses casos, existe uma pergunta central: quanto esse negócio realmente vale? O DFC procura responder exatamente essa pergunta. Agora vem o ponto extremamente mais importante. Muitas pessoas acreditam que o DFC é apenas uma fórmula matemática. Não é. O DFC é um modelo de pensamento. Antes de abrir uma planilha, o grande avaliador, ele precisa compreender profundamente o modelo de negócio, o negócio em si. Ele precisa entender o mercado, o comportamento dos clientes, a concorrência, as vantagens competitivas, os riscos, a capacidade de inovação, a eficiência operacional, a governança e a qualidade de gestão do negócio. Somente depois disso, ele transforma esse conhecimento em projeções financeiras. Na prática, o processo de construção do DFC segue 4 grandes etapas. Primeiro, projetamos o fluxo de caixa futuro da empresa. Depois, estimamos o risco do negócio por meio do custo de capital. E, em seguida, descontamos todos esses fluxos de caixa para o valor presente. E, finalmente, calculamos o valor terminal, que representa a capacidade da empresa continuar gerando riqueza após o período explicitamente projetado. Observe que nenhuma dessas etapas depende exclusivamente da matemática. Todas dependem da qualidade das premissas utilizadas. E é exatamente aqui que encontramos um dos maiores ensinamentos da Mundaran. Segundo ele, o maior erro dos analistas não está nas fórmulas. O maior erro está nas premissas. Uma planilha impecável construída sobre hipótese equivocada produzem um valuation completamente equivocado. Por isso, os profissionais experientes passam muito mais tempo discutindo premissas do que preenchendo células em uma planilha de Excel. Quais são essas premissas? Qual será o crescimento da empresa? As margens permanecerão saudáveis? Haverá necessidade de investimentos elevados? O mercado continuará crescendo? Novos concorrentes surgirão? A empresa manterá sua vantagem competitiva? O consumidor continuará valorizando a sua marca? A gestão continuará eficiente?
Essas perguntas possuem impacto diretamente muito maior, melhor dizendo, no valuation do que a operação matemática. Os maiores investidores do mundo utilizam o DFC para testar cenários. Eles perguntam continuamente o que acontece se o crescimento for maior e se for menor. O que acontece se a margem operacional aumentar e se houver uma recessão econômica e se uma inovação tecnológica transformar completamente o nosso setor. E se a empresa conseguir ampliar seu poder de precificação. Cada uma dessas hipóteses altera diretamente o valor econômico da empresa. Por isso o DFC não serve ou não deve ser visto como um gerador de números, mas como um laboratório estratégico para apoiar as decisões empresariais. Aqui na BMGK Capital, nós utilizamos exatamente essa filosofia. Antes mesmo de calcularmos o valuation de uma empresa, procuramos compreender quais fatores estão limitando sua capacidade de gerar valor. Muitas vezes descobrimos que o problema não está no faturamento, mas na estrutura de capital. Em outras situações, identificamos os gargalos na governança, baixa eficiência operacional, excesso de endividamento, eficiência comercial ou ausência de posicionamento estratégico. Nosso trabalho vai muito além de atribuir um valor ao negócio. Nós ajudamos empresários a aumentar esse valor por meio da reestruturação empresarial, melhorando a governança, otimizando a geração de caixa, fortalecendo estratégia competitiva e construção de um crescimento saudável. Em outras palavras, nós não avaliamos apenas a empresa, nós trabalhamos para que elas se tornem empresas mais valiosas. Existe outro erro bastante comum no mercado. Muitas pessoas acreditam que aumentar o faturamento significa automaticamente aumentar o valuation. Isso não é verdade. Uma empresa pode dobrar suas vendas e ainda assim distribuir valor econômico. Se esse crescimento consumir muito caixa, existem investimentos excessivos, reduzir margens ou elevar significativamente o risco. O valuation pode diminuir. O mercado não remunera crescimento a qualquer custo. O mercado remunera crescimento rentável, eficiente, previsível e de maneira sustentável. Essa talvez seja uma das maiores lições dentro de todo o valuation moderno. O verdadeiro ativo de uma empresa não é prédio, sua frota ou seu estoque. O verdadeiro ativo de uma empresa é a capacidade de produzir riqueza futura. E é justamente essa capacidade que o DFC procura medir. Quando compreendemos essa lógica, percebemos que praticamente todas as decisões empresariais influenciam o valuation. Uma estratégia de marketing eficiente reduz o custo de aquisição de cliente. Uma marca forte aumenta a precificação. Uma marca forte aumenta o poder de precificação. Uma boa governança reduz o risco e melhora a percepção dos investidores. Uma liderança competente melhora a alocação do capital. Uma operação eficiente amplia a margem. Uma cultura organizacional sólida aumenta a produtividade. A inovação tecnológica reduz custos, melhora processos e cria novas vantagens competitivas. Todas essas decisões alteram os fluxos de caixa futuro e, consequentemente, altera o valor econômico da sua organização. É isso que
o valuation deve ser visto como um sistema de gestão empresarial e não apenas como uma ferramenta financeira. Os empresários que compreendem uma filosofia deixam de administrar apenas o resultado do presente e passa a administrar a capacidade futura de geração de riqueza da empresa. Essa é exatamente o pensamento utilizado pelas organizações mais valiosas do mundo. Antes de encerrarmos esse módulo, gostaria de propor uma reflexão. Sempre que estiver diante de uma decisão importante, faça a si mesmo 5 perguntas. Essas decisões aumentam ou reduzem nossa capacidade futura de gerar caixa? Ela fortalece ou enfraquece nossa vantagem competitiva? Ela melhora ou piora nossa eficiência operacional? Ela reduz ou aumenta nosso risco? Ela contribui para ampliar o valor econômico da empresa no longo prazo? Se a resposta para todas essas perguntas for positiva, provavelmente você estará tomando uma decisão de aumentar o valuation da organização. Essa é a verdadeira essência do fluxo de caixa descontado. Muito mais do que calcular um valor, ele ensina empresários, executivos e investidores a pensar como construtores de riqueza. O DFC nos mostra que a empresa extraordinária não são aquelas que apresentam bons resultados hoje, são aquelas que constroem uma capacidade permanente de gerar caixa, inovar, crescer, competir e criar valor ao longo do tempo, de muitas décadas. O meu muito obrigado pela sua atenção e por me acompanhar até aqui. Eu sou Alcides, sou CEO aqui da BMGK Capital. Nossa missão é ajudar empresas a aumentar o seu valor econômico por meio de reestruturação empresarial, planejamento estratégico, governança corporativa, melhorar a performance operacional e preparar para processo de crescimento, captação, investimento e operações de fusões e aquisições. Espero que no próximo módulo, onde estudaremos o VAC, manteremos a mesma qualidade, você atento para aproveitar o máximo possível um dos conceitos mais importantes de finança corporativa e um dos pilares fundamentais para compreender como o mercado precifica o risco e determina o valor de uma empresa.